tá aí o tema, julgamentos virtuais e oralidade. Ainda fiz, olha, um material todo personalizado, com base no card do evento. E aí, gente, a primeira consideração que eu quero fazer acho que é do professor que eu mais admiro. Eu sou muito fã dele, que é o professor Leonardo Greco. Ele é um dos únicos professores que trata expressamente do princípio da oralidade. A maioria não fala em oralidades, fala em contraditório, participativo, mas ele se preocupa. E eu trouxe o conceito dele porque é muito interessante que ele faz um link entre a oralidade e uma justiça humanizada, porque a gente está lidando com pessoas. Uma justiça humanizada dialogada, porque somente o uso da palavra oral e o contato humano do juiz com as partes podem efetivamente assegurar a estes o direito de influir eficazmente na decisão. Então, olhem que interessante, né? Eu peguei um trabalho, que eu estudo também muito comunicação, tecnologia da informação. A gente tem o professor Kevin McGarry, que fala especificamente sobre a informação e a comunicação. É um trabalho mais focado na área educacional, mas se aplica completamente ao nosso caso. Ele diz que a voz humana, ela pode exprimir tonalidade, cor, cadência, matizes de significado que inexistem em suas representações escritas. O texto escrito, ele congela a fala. Não há um controle sobre como será interpretado. Precisa de constante aperfeiçoamento. É até por isso que a gente fala que não se briga por WhatsApp. Né? É uma tolice brigar com o WhatsApp, porque a mensagem ela é muito limitada quando ela vem na forma escrita. Você pode tirar significados que não são exatamente aqueles que correspondem à realidade, né? Então, a gente tem aí nesse trabalho dele, que eu recomendo a todos, é antiguinho, de 1999, o contexto dinâmico da informação. E aí tem uma frase, né, no mesmo trabalho dele, que ele fala: temos muito a aprender das culturas orais e ágrafas, não escritas, mesmo que aceitem que a escrita e a imprensa ajudaram a treinar o cérebro nas técnicas de raciocínio algoritmo formal, que o professor Luiz Vale tanto falou, né, algoritmos, né, parece haver boas razões para aceitar a visão do poeta, segundo a qual o coração sabe mais do que o cérebro pode dizer, né, bonito, né? E aí aquela frase clássica, né, do Pequeno Príncipe, aí, oh, meu Deus, está citando o Pequeno Príncipe, né, Antoine de Saint-Exupéry fala, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Então, vejam como o elemento humano, ele é importante, e a gente tem que compatibilizar isso tudo com as novas tecnologias, porque, como foi muito bem dito aqui, as novas tecnologias não necessariamente elas vão mitigar esse contato humano, pelo contrário, elas podem potencializar, se forem bem utilizadas. Então, aqui eu começo a fazer uma abordagem inicial sobre a linguagem e as novas tecnologias. Então, a gente vai começar aqui, gente, eu queria até que o pessoal no chat, eu não tô conseguindo acompanhar, queria também mandar um grande abraço para os amigos que estão aí nos acompanhando, um grande abraço afetuoso, muito obrigada. E eu queria que vocês olhassem para essa figura e dá um friozinho na barriga, né? A questão presencial, imagina, falam para você vai fazer uma sustentação oral no STF, mas você vai assim, presencial físico, né? É uma sensação que você tem. E aí a gente tem uma aparente antinomia entre o que a gente chama de liturgia e formalismo, com a linguagem simples e a informalidade que são inerentes à adoção das novas tecnologias. Então vejam essa sensação. E vejam a segunda, né, que é a tradução disso com as novas tecnologias. Olha aqui uma sessão de julgamento do STJ. Vejam como as pessoas estão mais à vontade, mais dispersas, né? E aí você tem uma sensação falsa de conforto, né? Sensação falsa de conforto. Isso pode ser, por um lado, bom, você pode ficar um pouco mais desinibido, falar melhor, não ficar tão nervoso, como ficaria na primeira situação, mas, por outra, é a que vem a seguir. Isso pode gerar vários problemas com relação à etiqueta, com relação a problemas técnicos, esqueci o microfone ligado. Então, gente, quando eu preparei a slide, eu ia trazer as figuras, mas eu falei, gente, é muito vergonha alheia, não vou fazer isso. Coloquei as tags, né? Só para ilustrar. Então, você teve um caso positivo de um advogado que pôde participar de uma audiência na cama do hospital, ele jamais poderia
fazer isso sem uso da tecnologia, isso é positivo. Tem outras situações constrangedoras, como a do advogado que apareceu tomando banho, o advogado que compartilhou a tela por engano e estava xingando a juíza no WhatsApp, né? O advogado que inovou e fez sustentação oral deitado na rede, né? E aí vem a piada, né? Que é no TJ da Bahia, né? O pessoal não perdoa, mas ele tinha uma questão médica, se não me engano, para fazer isso. Então, são questões que a gente tem que trabalhar. No STJ, um advogado comemorou a vitória em videoconferência falando uhul, né? Coisa que você jamais faria presencialmente. E, por fim, o procurador que dorme, né, durante a sessão de julgamento, que virou até uma figurinha, um meme muito famoso. Então, isso tudo vem em razão da falta de cultura que a gente ainda tem com as novas tecnologias, que certamente foram impulsionadas em razão da pandemia. Não que elas não existissem, a gente já vem no processo de informatização há muito tempo, mas a grande parte da população só veio utilizar agora, né, a partir de, vamos botar, a partir de 2019, que ganhou muita força. E aí a gente também parte para uma nova preocupação quanto ao regramento e a capacitação das pessoas para utilizarem esses meios tecnológicos, né? Somente em relação a esses atos em que você tem a oralidade presente. Então, aqui eu trouxe deve estar aqui assistindo a gente também, uma amiga muito querida, a Alexandra, e o Antônio, que são gerentes lá do projeto de Visual Law da PGF. Eles fizeram um manual maravilhoso, com a ajuda de valiosos colegas, que também devem estar aqui nos assistindo, sobre várias coisas relacionadas ao Visual Law, mas um capítulo sobre etiqueta no ambiente digital, justamente para a gente ter essa noção de que a gente tem que tomar cuidado com questões técnicas, como iluminação, como a roupa que você vai utilizar, o cenário, não vai colocar nada que chame atenção, nada que possa te constranger, e que também, ao mesmo tempo, permita uma melhor compreensão da mensagem que você está passando para o magistrado. Então, isso é bem interessante. E aqui no outro lado, a gente tem um manual, né, que foi feito de etiqueta corporativa do TJ de São Paulo. Eles também tomaram essa iniciativa para prevenir alguns problemas. E aí a gente volta para a questão da oralidade, especificamente no tema de hoje, que é nos recursos. Aí a gente pega o conceito da oralidade de Giuseppe Chiovenda, que faz uma relação entre a livre convicção e a oralidade. E, da mesma forma, volto no professor Leonardo Greco, que fala que a oralidade ela cria a atmosfera necessária para a atuação da livre convicção, pela singeleza e pela espontaneidade. E vejam, eu acho o professor Greco, assim, mais do que brilhante, eu acho ele preditivo. Se vocês lerem o manual dele é mais antigo, ele está atualizando, mas lá atrás ele já falava, gente, em LGPD, ele já falava nessas questões todas sobre a tecnologia, do cerceamento do acesso à justiça. Então, aqui ele, de novo, acertou. Essa questão da espontaneidade é o que a gente está verificando com a adoção das novas tecnologias. Então, muito se fala hoje em linguagem simples. Você não tem mais a valorização do juridiquês. É uma mudança de perspectiva para os alunos que estão aí nos assistindo. Isso, na minha época, era bonito se falar de maneira rebuscada, e hoje isso não é tão valorizado como é, porque você quer uma informação rápida, instantânea. Isso tudo é uma consequência que a gente tem em razão desse movimento que a gente teve de crise no poder judiciário, né? O juiz ele não tem mais tempo para ler uma petição de 100 páginas. Então, é muito melhor que ele, às vezes, olhe um memorial de uma página, que é como o pessoal lá do projeto faz, com alguns recursos visuais, que depois eu vou comentar rapidamente. E, por fim, ele fala, as partes podem dispensar a oportunidade de contato imediato com o juiz? Podem, mas isso tem que partir delas, né? Desde que elas requeram a possibilidade de falar com o juiz, isso não pode ser retirado delas. Então, vamos ver aqui. Aqui, gente, olha, isso aqui é meio viagem minha, eu fiz esse gráfico aqui piramidal, vamos dizer assim, fazendo aqui uma relação entre a dialeticidade e o grau que você tem de acessibilidade ao magistrado. E aí eu peguei o conceito do Piero Calamandrei, que fala que o método dialético
é empregado na cadeia de argumentação processual. E como é que se dá isso? Isso se dá em níveis. O primeiro nível, você tem a fase inicial, que é daquela da petição inicial, você tem a apresentação de uma pretensão, que é a tese, você tem a resposta, o contraditório, que é a antítese, e a partir dessa relação de dialeticidade, o juiz vai formar sua convicção fazendo uma síntese, que vai ser a decisão dele. Então, é muito importante que a oralidade esteja bem presente aí, para que não haja comprometimento do resultado final, que é a decisão. Ela tem que ser justa, né? A gente tem uma dificuldade desse conceito de justa, mas a gente faz essa conexão com as garantias processuais. E numa instância superior, aí eu não coloquei todos os níveis possíveis, mas eu coloquei já na fase recursal, que é a que nos interessa, você tem a renovação desse mesmo ciclo. Então, é a mesma coisa. Você tem o recurso, né, que seria a nova antítese, em face da decisão, que é uma nova tese, para que se forme uma nova decisão, uma nova síntese. Então, vejam, é a mesma relação que eu tenho na base. No entanto, a pirâmide ela vai se afunilando e o contato que você tem com o magistrado vai sendo cada vez mais difícil. Não só por uma questão organizacional, porque, é claro, o juízo de primeiro grau ele serve a sua circunscrição. Ele é um juiz local, você vai lá, bate na porta e conversa com ele. O STF, ele centraliza o Brasil inteiro, ele recebe demandas de, né, inúmeros estados, municípios, enfim, tudo é concentrado nele, então é possível que o ministro possa receber todos que queiram falar com ele. Isso não pode. Mas para isso a gente tem filtros recursais, a gente tem requisitos formais na própria lei para que uma questão chegue ao STF. Mas uma vez que ela chegue no STF, tem que se garantir a oralidade, da mesma forma que você garante nessas fases anteriores. Né? Então, para isso, a gente pode utilizar os recursos tecnológicos. Né? Isso vai facilitar. Então, a quebra, por exemplo, da barreira geográfica, você já faz com o uso da tecnologia. Antigamente, você precisava ter que contratar um advogado em Brasília para fazer uma sustentação oral. Hoje, você pode fazer no seu próprio estado. Então, essas barreiras também econômicas. Você tinha que gastar uma passagem de avião, tudo, para chegar lá e fazer a mesma sustentação que talvez você faça hoje na videoconferência. Agora, o artigo 194 do CPC, para mim, é o principal artigo quando a gente fala em processo eletrônico, é o princípio que traz todas as bases estruturantes do processo eletrônico. Então, ele fala sobre diversos princípios, mas a gente vai destacar aqui: os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento. Olha a oralidade aí presente. Né? Não só no CPC, a gente tem, por exemplo, no artigo 16 da Lei de Mandado de Segurança, também essa previsão, sendo assegurada a defesa oral na sessão do julgamento do mérito ou do pedido liminar. E no 937, parágrafo 4º do CPC, de novo, uma vertente muito interessante da oralidade com essa quebra da barreira geográfica que eu acabei de falar, que é permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde esteja sediado o tribunal, realizar sua sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Ele já até abre um pouco, e essa também é uma observação que eu gostei de fazer. Todos os conceitos, vocês vão notar, quando a gente estuda processo, tecnologia, é tudo meio aberto, porque a gente ainda está em evolução, né? Então, isso é proposital. E aí a gente vem aqui com um conceito bem legal também sobre a oralidade, que está dentro do contraditório do professor Fred Didier. Ele fala que o contraditório ele pode ser decomposto em duas garantias: a da participação, olha ela aí, audiência, comunicação e ciência, e a possibilidade de influência na decisão. Né? E, em seguida, eu trouxe aqui também de dois amigos, né, que escreveram especificamente sobre isso, a Ive e o Júlio Rossi, né, inclusive ela é lá do Elas no Processo, também um grande abraço para todas as nossas amigas que estão aí nos assistindo, e o Júlio é colega lá da AGU. Então, eles escrevem o seguinte: a virtualização dos julgamentos deve manter de forma fidedigna as mesmas garantias que podem ser exercidas em julgamentos presenciais. Então, mais uma vez, uma questão em relação à oralidade. E aí eu trouxe aqui uma linha do tempo
Eu poderia fazer com vários tribunais, mas eu fiz logo com a STJ para demonstrar como que a gente está evoluindo nessa questão da tecnologia e da oralidade. Então, a gente tem aqui uma linha do tempo, começa lá em 2007, a gente tem lá na resolução 27 a primeira previsão para julgamento virtual em plenário, e ali eles conectavam aquelas questões, né, nas quais você tinha existência de repercussão geral. A partir daí, isso foi evoluindo, aí olha só o vácuo, ficou de 2017 a 2016 sem nada, e em 2016 eles retomaram com a emenda regimental 51, estendendo isso para o julgamento virtual de agravos internos em barras de declaração. E também em 2016, acho que um mês depois, um é de junho, outro é de julho, a gente tem também o procedimento de julgamento virtual. Aí havia apenas, né, nessa regulamentação, uma exceção, os agravos com pedido de sustentação oral, quando cabível. Então, essa preocupação de manter, né, a oralidade, sempre que o advogado pudesse solicitar essa sustentação. E aí, gente, de 2016 ficou mais um vácuo, e 2019, pum, pandemia, coronavírus. Aí, a partir daí, de novo, uma sucessão de atos regulamentando esses atos não presenciais, fisicamente presenciais, que a gente fala, né? Que também não é correto falar presencial, que a gente está aqui presencialmente, mas a gente está aqui no meio virtual. Então, não é físico, é virtual. E aí, em 2019, a gente tem a resolução 642 de 2019, que ampliou as hipóteses de cabimento do julgamento virtual. E aí eles colocam uma expressão muito genérica, muita gente critica isso, inclusive tem artigo até da Ive, do Júlio também nesse sentido, que ficou assim, para recursos cuja matéria tem a jurisprudência dominante no STF, a critério do relator. Colocou a critério do relator, o advogado está para morrer. Meu Deus, o que vai acontecer? A situação de segurança jurídica, que eles chamam de arbitrariedade. Mas existe aqui um sistema que eu acho muito interessante, que é o sistema de opt-out. Então, também, uma vez que se convencione que seu julgamento vai ser virtual, você tem a possibilidade de peticionar e falar, não, me tira dessa que eu quero a garantia da oralidade. Então, talvez por isso a gente não possa questionar 100% a constitucionalidade dessa disposição, porque existe essa exceção. E aí, gente, em 2019, a gente já parte para 2020, e aí, gente, uma série de resoluções. Eu acho que eles deveriam até pensar seriamente em codificar isso aí, porque está muito espaço. Aliás, tudo relacionado à tecnologia. Estou ficando louca, porque é uma lista de resoluções, sabe? Enfim, o Fux está muito empolgado, então todo dia quase sai uma resolução sobre nova tecnologia. E aí a gente tem resoluções 669, 672, 675, 676, que basicamente regulamentam as sessões que podem ser feitas agora integralmente por videoconferência, né? Em razão desse isolamento social que a gente tem, e a gente finda esse processo aí, né? Não finda, né? Ainda vai ter mais coisa aí, com a emenda regimental 53, que já faz logo uma alteração estrutural no regimento interno do STF para incluir, né, sedimentar a ampliação das hipóteses de julgamento por meio eletrônico e prevendo a sustentação oral no ambiente virtual. E a partir daí, gente, a gente pega aqui uma problemática, depois eu até queria pedir licença, depois eu coloco no chat a indicação de vários artigos muito bons sobre essa temática, vou passar, inclusive esse material também eu vou disponibilizar para quem quiser, tá? Vou passar para a professora Flávia. As sustentações orais, aquelas enviadas por vídeo, especificamente, preocupam muitos advogados por uma questão, não tem registro do envio e do recebimento do arquivo, bem como de sua abertura e visualização. Então, às vezes, você envia o arquivo, que é praticamente documento, você não sabe se alguém vai ver. Você fica nessa incerteza. Não há garantias de que essas sustentações serão assistidas pelos julgadores ou por seus assessores, né? Então, tô brincando, mas é assim, né, gente? É a vida. E aqui a gente tem algumas possíveis soluções. Olha, Flávia, se tiver no meu horário, eu tô voando aqui, tô tentando terminar, já tô caminhando para o final. Eu trago aqui algumas possíveis soluções para a melhoria da oralidade recursal. A primeira delas, eu volto na questão do visual law. Aqui à esquerda, a gente tem uma página também de um amigo muito querido, o Bernardo de Azevedo. Quem gosta de se atualizar, entra lá na página dele, que tem sempre uma coisa nova. E ele divulgou esse projeto Linguagem Inovadora da AGU,
a gente ficou muito feliz, né, que ele contemplou, está aqui falando da Alexandra, do Antônio, e é muito interessante porque o primeiro, vamos dizer, o protótipo da AGU foi o memorial. Então, a gente começou com algo bem simples, que são os memoriais, né, usando a técnica do Bisoló, ainda não usamos para recursos, petições, nada, é só em memoriais, mas já está dando muito certo, porque ali você simplifica a questão. E a AGU, assim como outras advocacias, vocês devem lidar diariamente, questões muito complexas, elas entram naquela brincadeira que a gente fala, desenha para eu entender, desenha, porque eu não estou conseguindo visualizar. E o Visualó, ele pode ser empregado dessa forma. Mas a gente tem que superar aí num certo preconceito, que muito colega fala, nossa, Visualó é para embelezar a petição. Não é, gente, é uma técnica que você usa para facilitar a compreensão e a mensagem que você quer passar. Né? Então, não é uma questão de embelezar, é uma questão de tornar uma petição mais funcional. Então, tem muito estudo nisso, e eu recomendo a leitura. Quem quiser se aprofundar, a Margaret Hagan é de graça, né? Tá lá, joga lá, Visualó, Margaret Hagan, tem lá o manual dela para todo mundo, super acessível. E dentro dessa ideia do Visualó, você pode também utilizar uma petição para um recurso com a hiperoralidade. E aí eu faço menção ao trabalho do professor Dierle, que estava aqui com a gente até há pouco tempo, Guilherme Lage e o Flávio Pedron, né, também outro querido amigo, que fala sobre essa possibilidade de você brincar, usar os hiperlinks também na sua petição. Então, se a gente já está na era da informação pela tecnologia, em vez de você fazer uma petição com 200 páginas, você pode reduzi-la para 2 páginas e você faz os links para você visualizar esses anexos. Podem ser mapas, podem ser vídeos, podem ser precedentes jurisprudenciais, gente, para quê? Às vezes a pessoa transcreve um precedente imenso, né? Você se perde no meio dele, coloca o hiperlink, está aprovado, é isso aí, eu quero dizer isso, está lá. Então, dá para você utilizar isso. E em cima desse trabalho, dessa experiência também do projeto, eu fiz um trabalho em conjunto com o professor Daniel Becker e o Pedro Gueiros, e a gente fala só sobre o uso do QR Codes a serviço da oralidade e da efetividade. Então, a gente fala exatamente como que isso pode ser feito na prática. Então aí algumas ideias. E, para finalizar, com relação à questão do vídeo que não é visualizado, a gente tem uma sugestão muito simples, que já existe. YouTube. O YouTube, ele já tem, assim como esse vídeo que a gente está passando aqui, apresentando, ele já tem um mecanismo de controle de estatísticas relacionadas com a visualização dos vídeos. Então, você consegue controlar, saber quantas pessoas visualizaram. E, mais importante, quanto tempo essas pessoas permaneceram assistindo o seu vídeo. Né, a adesão, que aí você sabe se você fez um vídeo enfadonho, um vídeo muito longo, você sabe a capacidade de concentração do seu interlocutor. Então, esses são mecanismos que já existem, eu coloquei aqui as telas para vocês visualizarem, você sabe quantas pessoas já passaram a te seguir, quantas pessoas se interessaram mais no tema A, B ou C, quantas vezes elas visualizaram, que às vezes você visualiza mais de uma vez. Então, tem esse mecanismo aí.